A paz, povo de Deus, passando aqui para deixar mais um café com Jesus, uma palavra abençoada para o nosso dia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e que essa mensagem possa falar ao teu coração. Em Josué, capítulo 6, versículo 2, Deus diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, eu entreguei na tua mão Jericó, os seus reis e os seus valentes. Vós, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Aqui Deus estava dando a direção para Josué, de como que seria derrubada aquelas muralhas de Jericó. As muralhas, elas representam os problemas que nós temos, aflições, as tribulações, tudo que estamos passando de ruim na nossa vida é o que significa as muralhas. E ali Deus falou para eles irem tocando trombetas. As trombetas significam adoração. Quando nós adoramos, muralhas são caídas, muralhas caem, problemas ficam menores, porque nós estamos ali adorando ao Senhor e Deus nos traz paz ao nosso coração. Ali, muito fortemente, quando eles começavam a rodear as muralhas, eles observavam, ao mesmo tempo que eles observavam quão grande era o problema deles, né? Porque conforme eles rodeavam ali as muralhas, eles estavam vendo quão grande eram aquelas muralhas, quão impossível ia ser aquela missão, mas eles resolveram obedecer a Deus. Josué resolveu obedecer ali a ordenança de Deus. Acredito que muitos deles desistiram, né, por achar que não estavam adiantando nada, que as muralhas nem mexiam e abandonavam, como hoje acontece na igreja. Quantos hoje desistem de orar, desistem de lutar, desistem de adorar, porque acham que as coisas só pioram e que as muralhas só aumentam, né? Muitas vezes você está orando por uma pessoa e aquela pessoa fica pior do que ela estava antes, quando a gente ainda não orava por aquela pessoa, quando a gente não orava pela salvação daquela pessoa. Mas o importante, o essencial nas nossas vidas hoje é não esmorecer, é continuar adorando, é continuar carregando a arca. Ali Deus manda eles carregarem a arca na frente. A arca representa a presença de Deus, ou seja, todas as vezes, aonde nós formos, onde nós estivermos, nós devemos levar a presença de Deus conosco, carregar Deus conosco, carregar em nós a presença de Deus. Sempre estarmos com a presença de Deus aonde nós estivermos. E hoje nós devemos continuar adorando, continuar carregando a arca, continuar glorificando a Deus, pois Deus havia ordenado para Josué, que já havia entregado nas tuas mãos, como diz ali no versículo 2. Olha, Josué, eu já entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes, pois somente deve obedecer. E Josué obedeceu. Josué ele rodeou aquela cidade ali por 6 dias, e no 7º dia eles 7 vezes eles tocaram as trombetas e fizeram tudo aquilo que Deus havia direcionado. Quando nós obedecemos a Deus, nós temos benefícios, nós somos abençoados. A obediência ela gera benefícios, já a desobediência ela gera consequências. Então o que nós temos que fazer nesses últimos tempos é obedecer a Deus. Depois você sair lendo todo o capítulo 6, você vai ver que ali foi um exemplo de uma guerra psicológica. Que conforme aquele povo de Israel ali rodeava aquelas muralhas, eu acredito que o povo que estava lá dentro, que eles já temiam a Israel por causa das coisas que eles já tinham ouvido falar sobre eles, de como o Deus de Israel ele era poderoso, como que ele tinha aberto o Mar Vermelho, de todas as maravilhas que Deus tinha feito na vida de Israel. Ao mesmo tempo que eles rodeavam aquelas muralhas ali, eu acredito que aquele povo ficaram com medo. Foi uma guerra meio que psicológica que aconteceu ali. E ao mesmo tempo também, se você terminar de ler ali, quando Josué fala também para eles não falarem nada, para o povo rodear calado, porque ele sabia que como o povo já tinha murmurado no deserto e ficou passando 40 anos vagando no deserto, se eles continuassem falando, eles poderiam murmurar, eles poderiam ficar conversando coisas que não tinham nada a ver, mas eles obedeceram a Josué e ficaram calados. E ele sabe porque no deserto, muitas das vezes eles pagaram o preço por causa da murmuração. Muitos não herdaram a terra prometida por causa da murmuração, que murmuravam com Moisés, murmuravam contra Moisés, que tinham tirado eles do Egito para eles
né, ficarem ali passando fome no deserto. Então, a ordem de Deus dessa forma foi para que eles não falassem nada até que Deus ordenasse. Então, igreja, qual a lição que nós tiramos dessa palavra das muralhas de Jericó? Que Deus, Ele é o Deus do impossível. Por mais que você possa achar que o teu problema é grande demais, que o teu problema é impossível de transpor, que o teu problema é impossível de resolver, Deus, Ele é o Deus do impossível. Segunda lição, que nós devemos continuar adorando, ali conforme ele trocava sobre o significado da adoração, que nós continuamos adorando ao Senhor, mesmo diante de qualquer problema que estejamos passando, que nós continuamos carregando a presença de Deus, que nós continuamos buscando ao Senhor, porque aquilo que Deus nos falou na palavra dele, nos prometeu, ele é o Deus capaz de cumprir, porque ele não é homem para que minta. Então, continue glorificando a Deus, continue buscando a face do Senhor e continue obedecendo, principalmente a palavra de Deus, porque quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Deus, ele faz a parte dele quando nós fazemos a nossa parte, que é obedecer. A obediência gera benefícios, a desobediência gera consequências. Então obedeça, apenas obedeça, ore, clame e adore ao Senhor, que você verá muralhas sendo caídas, muralhas sendo derrubadas em nome de Jesus.